Gente, olha, é para sentar e chorar. Não é possível que todo final de janela seja esse sofrimento. Todo. Sempre a mesma novela. Sempre a mesma expectativa frustrada. E, no fim, a gente fica de mãos abanando, sonhando com um nome de peso, com um reforço de verdade, e acorda com a realidade batendo na cara. Dessa vez, foi o Marcos Leonardo. O atacante que seria a cereja do bolo, o cara para colocar a bola na rede, para decidir jogo grande. Mas o que aconteceu? O de sempre, a diretoria tentou, esbarrou nas exigências de um clube árabe e, fim. Game over. Cara, é revoltante. Porque não foi por falta de tentativa. Não dá para dizer que o São Paulo ficou parado. Não ficou. O Casares se mexeu, a diretoria correu atrás, o nome era bom, a negociação começou quente. Mas aí entra o tal do Al Hilal. Clube cheio da grana, que compra o mundo se quiser, e resolve complicar um negócio que, na teoria, seria simples. O jogador queria vir. O São Paulo queria o jogador. E o que faltava? A tal liberação. Mas não, os caras inventam cláusula daqui, exigência dali, e no fim o negócio trava. E o mais absurdo é isso. O jogador queria vir. Sim, o Marcos Leonardo estava disposto. Animado com a ideia de vestir o manto tricolor, de jogar no Morumbi, de sentir a pressão da torcida, de disputar títulos. Não era um desses que vem empurrado, que topa por falta de opção. Era diferente. Era um reforço de verdade. Um cara que podia chegar para resolver, para assumir a bronca e decidir. Mas é isso que dói, a sensação de que estava tudo no caminho certo e, de repente, desandou. Igual já aconteceu antes. Porque não é a primeira vez, né? A gente já viu esse filme. É como se existisse uma maldição nessa diretoria. Quando chega perto do fim da janela, sempre aparece um obstáculo impossível, uma exigência maluca, uma condição inegociável. E quem paga o preço? A torcida. A torcida que já estava sonhando com gol no clássico. Já estava imaginando Marcos Leonardo no Morumbi lotado, fazendo L, calando o rival. Tava todo mundo empolgado. Era aquele nome que acende esperança, que movimenta o grupo de WhatsApp, que faz o torcedor correr para comprar ingresso. Mas aí vem o balde de água fria. Vem a realidade, dura e gelada, dizendo, não deu. E não deu mesmo. O Al Hilal fez o que os clubes árabes fazem de melhor, segurou, fez doce, complicou. E olha que o São Paulo tentou. Tentou parcelar, tentou convencer, tentou negociar até os mínimos detalhes. Mas não teve conversa. Eles colocaram o preço lá em cima, exigências pesadas, e tornaram tudo inviável. E aí, meu amigo, ou você cede e entra no negócio que vai quebrar o clube ou você recua. O São Paulo recuou. E com razão. Mas não dá para não ficar com raiva. Porque a gente sabe que, com um atacante como Marcos Leonardo, o time subiria de patamar. A gente ia ganhar presença diária, finalização, velocidade, juventude, fome de gol. Tudo o que está faltando hoje. A gente está dependendo de improviso, de jogador fora de posição. E isso cansa. Cansa demais. A paciência da torcida está no limite. O torcedor são paulino já sofreu demais, já engoliu muito sapo, já viu promessa não virar nada. Quando aparece uma oportunidade concreta, com um jogador de qualidade, a gente quer ver o negócio acontecer. A gente quer ver a diretoria bancando, acreditando, fazendo acontecer. Mas dessa vez, não deu. Não foi incompetência, mas foi mais uma decepção. É difícil engolir. Porque não é só sobre esse jogador. É sobre a sensação de impotência. De estar sempre um passo atrás. De ver rival contratando, investindo, se reforçando, e o São Paulo tentando se virar com o que tem. E olha que o elenco não é ruim. Tem nomes bons, tem potencial. Mas falta aquele diferencial. Aquele nome que impõe respeito, que resolve jogo grande. O Marcos Leonardo podia ser esse cara. Não era aposta. Era realidade. Já jogou Libertadores, já fez gol em clássico, já aguentou pressão. Tinha tudo para encaixar. Mas os árabes quiseram brincar de dificultar. E no fim, dificultaram tanto que o São Paulo desistiu. Simples assim. E a gente fica com aquele gosto amargo na boca. E sabe o que é pior? Agora não dá mais tempo. A janela vai fechar, e não tem mais espaço para reviravolta. Esquece. O Marcos Leonardo não vem. A diretoria já jogou a toalha. E a torcida vai ter que se contentar com o que tem. De novo. E torcer, rezar, implorar para que o time encaixe, para que surja alguém ali dentro que resolva. Porque senão,
meu amigo, o segundo semestre vai ser difícil. Vai ser no sufoco. Com jogo grande pela frente, mata-mata, pontos decisivos no Brasileirão. E sem um matador, fica complicado. Fica tudo mais difícil. E a frustração só cresce. A janela fecha e com ela se fecha mais uma porta de esperança. Mais uma aposta que não virou. Mais um nome que empolgou e desapareceu. E a gente vai ter que respirar fundo, engolir o orgulho e seguir torcendo. Porque torcedor não desiste. Não abandona. Mas cansa. Cansa de prometer reforço de peso e vir com o discurso pronto. Cansa de ver o clube chegar perto e não concluir. Cansa de viver de quase. Quase fechou. Quase deu certo. Quase veio. Quase foi ídolo. Chega de quase. A torcida quer agora. Quer ação. Quer resultado. E sabe o que mais incomoda? É que, enquanto isso, tem dirigente dando entrevista falando em cautela financeira, em responsabilidade. Legal. Bacana. Mas ninguém quer ouvir isso quando o rival tá anunciando atacante, meia, lateral, goleiro. A gente quer resposta dentro de campo. A gente quer gol. Quer raça. Quer resultado. E sem um camisa 9, a missão fica mais pesada. O Luciano corre, o Caleri luta, mas tá claro que o time precisa de mais. De alguém para dividir o fardo. Para botar a bola na rede quando ninguém consegue. E o Marcos Leonardo era esse nome. Agora, é só mais um que passou. E a torcida segue firme, mesmo sem entender porque tudo sempre complica pra gente. Será que é karma? Será que é azar? Ou será que falta aquele algo a mais, aquela ousadia de bater na mesa e fechar? Fica a pergunta. Fica o lamento. Enquanto isso, o torcedor vai seguir na arquibancada. Vai cantar, vai apoiar, vai xingar também. Porque é isso que a gente sabe fazer. Mas no fundo, todo mundo vai lembrar, e se o Marcos Leonardo tivesse vindo? Essa pergunta vai ecoar por muito tempo. E quem viu a novela desde o começo sabe, não era impossível. Não era delírio. Era viável. Era questão de detalhe. Mas detalhe, no futebol, vira abismo. E dessa vez, o abismo engoliu a negociação. Então é isso. Bola pra frente. Mais uma janela, mais uma decepção. O São Paulo tentou, não conseguiu. E a torcida, mais uma vez, vai ter que ser gigante para carregar o time nas costas. Como sempre foi. Como sempre será. Porque, no fim, só a torcida é gigante de verdade. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. A torcida são paulina amanheceu tomada por um misto de curiosidade e entusiasmo com a notícia que circula nos bastidores do futebol brasileiro. Pedrinho, figura influente no Vasco e com forte presença nos bastidores do futebol carioca, teria desejado sorte a Guilherme Estrela, novo dirigente do São Paulo. A fala, aparentemente simples, foi o suficiente para acender um debate entre os tricolores e alimentar rumores sobre relações institucionais e possíveis sinergias no cenário nacional. No momento em que o São Paulo vive um processo de reconstrução sob a batuta do técnico Hernan Crespo, toda palavra de incentivo é lida como sinal de respeito e, quem sabe, de futuras parcerias. O nome de Estrela não é estranho aos que acompanham os bastidores do clube do Morumbi, mas agora, com a possível bênção de Pedrinho, seu nome ganha ainda mais peso na condução dos bastidores tricolores. O fato de Pedrinho ter se pronunciado causou surpresa. Afinal, o dirigente vascaíno é conhecido por sua discrição e raramente se manifesta sobre assuntos de outros clubes. Por isso, sua fala ganha ainda mais relevância e desperta a curiosidade dos bastidores do Morumbi. O torcedor do São Paulo, acostumado com os bastidores silenciosos, viu nessa atitude um sinal de algo maior. Crespo, por sua vez, vive um momento estável à frente do elenco tricolor. Com sua filosofia de jogo consolidada e um grupo cada vez mais unido, o treinador argentino deposita confiança na gestão que está sendo montada ao redor do futebol. Guilherme Estrela, com sua postura firme e visão estratégica, parece ser o nome certo para complementar esse trabalho. Nas redes sociais, são paulinos de todas as partes começaram a comentar sobre a possível influência de Pedrinho nessa fase do São Paulo. Para muitos, a fala do dirigente do Vasco é um voto de confiança no trabalho de Estrela, algo que reforça a credibilidade do novo dirigente tricolor. Outros torcedores foram além e começaram a especular uma possível aproximação entre os dois clubes. Se isso é apenas especulação ou se existe algo mais sólido por trás da fala de Pedrinho, o tempo dirá. Mas o simples gesto foi o suficiente para mexer com o orgulho são paulino.
A verdade é que o São Paulo vem, há meses, buscando se reestruturar não só dentro de campo, mas também fora dele. A chegada de Estrela é parte desse plano de recuperação que visa devolver ao clube sua grandeza histórica. E quando alguém de fora, com o peso de Pedrinho, reconhece esse movimento, é sinal de que o tricolor está no caminho certo. O reconhecimento externo tem um valor simbólico importante. Mostra que o clube voltou a ser respeitado, voltou a ser olhado com atenção. Não se trata apenas de resultados em campo, mas de uma mudança de postura, de uma nova forma de conduzir os bastidores e as decisões administrativas. Estrela, com um perfil técnico, metódico e agregador, parece entender o DNA do São Paulo. Ele tem falado pouco, mas agido muito. Seu nome ainda é novo para muitos torcedores, mas cada vez mais vai ganhando espaço entre os bastidores, principalmente depois desse aceno de Pedrinho. No centro de treinamentos do clube, as informações que circulam indicam que o ambiente está mais leve. Jogadores e comissão técnica veem com bons olhos a nova gestão. Estrela tem buscado se aproximar do elenco sem invadir o espaço técnico de Crespo, algo que é muito valorizado dentro do CT da Barra Funda. Hernan Crespo, inclusive, teria elogiado a postura de Estrela nos bastidores. O argentino entende que, para que o futebol funcione bem, é preciso que o ambiente fora de campo seja saudável e alinhado. Nesse aspecto, a chegada de Estrela tem sido um acerto da diretoria. O elenco são paulino, que conta com nomes experientes e jovens promessas, precisa de uma gestão que ofereça respaldo e segurança. Com Estrela nos bastidores e Crespo no campo, esse equilíbrio começa a se desenhar. A torcida, sempre exigente, começa a dar sinais de otimismo. Nas arquibancadas virtuais, muitos tricolores começaram a usar a hashtag Boa Estrela como forma de manifestar apoio à nova fase do clube. A fala de Pedrinho, de certa forma, foi a fagulha que acendeu essa mobilização. É evidente que o São Paulo ainda tem um longo caminho pela frente. A temporada é dura, os adversários estão fortes e as competições exigem muito. Mas existe algo novo no ar. Uma sensação de que, enfim, o clube está reencontrando seus trilhos. Pedrinho não precisou dizer muito. Apenas uma fala de desejo de sorte foi suficiente para movimentar os bastidores. Isso mostra como o futebol brasileiro ainda é profundamente conectado nos seus bastidores e como pequenas falas podem gerar grandes interpretações. A imprensa esportiva já começa a repercutir esse gesto. Alguns jornalistas apontam que pode ser apenas uma gentileza, outros veem como um aceno de bastidor, talvez até como uma preparação para futuras parcerias ou trocas de bastidores. Independentemente da interpretação, o fato é que o São Paulo saiu fortalecido desse episódio. Receber um gesto de cortesia vindo de fora mostra que o clube voltou a ter relevância no cenário nacional. A relação entre clubes é, muitas vezes, construída com base em confiança e respeito mútuo. E quando isso começa a aparecer, os frutos podem ser colhidos em momentos decisivos, seja em acordos, seja em trocas de atletas, seja em votações internas da CBF. É nesse contexto que Estrela vai construindo seu espaço no São Paulo. Um trabalho silencioso, discreto, mas eficaz. Um perfil que agrada e que está em sintonia com o que Crespo espera de um bastidor sólido. Crespo, por sinal, sabe que precisa de respaldo. A temporada exige um elenco reforçado e decisões rápidas. E Estrela vem se mostrando pronto para dar esse suporte. O torcedor tricolor, por sua vez, assiste a tudo com expectativa. Depois de tantos anos de instabilidade, o que se busca agora é continuidade. Um projeto que respeite as raízes do clube, mas que olhe para o futuro com ousadia e responsabilidade. Não é exagero dizer que a fala de Pedrinho, embora simples, foi como um selo de aprovação para o novo momento do São Paulo. E isso, em um cenário tão competitivo como o atual, vale muito. Estrela sabe que terá desafios. O futebol exige resultados e paciência nem sempre é uma virtude presente no dia a dia dos clubes brasileiros. Mas ele começa com o pé direito, ganhando apoio interno e reconhecimento externo. No Morumbi, a atmosfera é outra. A torcida parece mais conectada com o time, os jogadores demonstram mais entrega, e Crespo tem carta branca para trabalhar. Tudo isso é resultado de um ambiente que começa a respirar novos ares. As próximas semanas serão decisivas para confirmar essa boa fase. Reforços podem chegar, decisões importantes serão tomadas, e o peso da gestão será testado. Mas, por ora, há esperança. E em um clube com a grandeza do São Paulo, esperança não é pouca coisa. É o que mantém o torcedor sonhando, apoiando, acreditando. É o combustível que transforma simples acenos em grandes reviravoltas. Guilherme Estrela ainda tem muito que provar, mas já deu seus primeiros passos.
E se depender da torcida tricolor, cada passo será acompanhado com atenção, cobrança, mas também com apoio. A fala de Pedrinho pode ter sido só o começo. Um prenúncio de que os tempos estão mudando, e o São Paulo volta a ser protagonista, dentro e fora das quatro linhas. Que assim seja. Porque o torcedor São Paulino merece. E porque, no fundo, todo clube que honra sua história merece voltar a brilhar. E com Crespo no banco e Estrela nos bastidores, talvez esse brilho esteja mais próximo do que imaginamos. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.